Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade, edição de número 612. Eu, Diogo Gomes, como foi falado no programa anterior, aqui na posição de âncora temporário, liderarei essa edição com um convidado super especial que eu trouxe para vocês. Mas antes, deixa só eu comentar rapidamente relembrar na realidade, que o Café com Velocidade tem um sistema de apoiadores, onde você pode ir lá no endereço apoia.se/Café com Velocidade, e lá você vai encontrar o projeto do café, como você pode apoiar financeiramente o projeto para avançar estruturalmente e etc. Para os marinheiros de primeira viagem, ou pilotos de primeira corrida, nesse caso eu encaixaria melhor, vale lembrar que essa edição 612, assim como todas as outras edições anteriores do Café com Velocidade, ficam disponíveis lá no cafécomvelocidade.com.br, além, claro, de todos os agregadores de podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre todos os outros. Mas, já partindo direto para a edição, deixa eu apresentar meu convidado. Elo, eu estava pensando como eu ia te apresentar, mas aí eu cheguei na conclusão que eu não preciso te apresentar na realidade, porque você já viu tantas vezes aqui e já está junto com o Café com Velocidade há tanto tempo que você já deve ter a chave da porta, da tranca de casa. Então, a nível protocolar, seja muito bem-vindo, Elo Marigo. Muito obrigado. De qualquer forma, eu sou sempre muito grato de participar das gravações do Café, é sempre um enorme prazer. E dessa vez, eu acho que pela primeira vez a gente grava só nós dois, né, Di? Só, verdade, pela primeira vez só nós dois, uma nova vertente aí, mas a gente vai tentando. Bom, nós tivemos um GP de Silverstone, já colocando minha opinião aqui, incrível, mítico, eu diria. A maneira como tudo funcionou foi incrível, o acidente de Vettel, vitória de Hamilton, a 80ª vitória de Hamilton, meu Deus do céu, incrível como ele chegou nesse número tão rápido. Verstappen com Leclerc e, enfim, várias outras coisas que nós debateremos em mais específico durante o podcast, mas eu queria de início, Elo, pegar a tua visão geral da corrida, como tu viu essa corrida. E uma das frases que a gente usa aqui no Café com Velocidade, quando tu desligou a TV, apesar que eu particularmente não assisto corrida na TV há muito tempo, mas quando você desligou a TV, literalmente ou de maneira figurativa, qual a tua sensação sobre a corrida e como tu viu todos os acontecimentos dela? Então, eu concordo com você, também achei um GP fantástico, mas na hora que eu desliguei, o que me deixou mais feliz mesmo é que nós estamos vindo do segundo GP fantástico em sequência, a gente teve aí também a Áustria, o Red Bull Ring, além de ser uma pista que eu sou extremamente apaixonado, assim como Silverstone, que é a casa do automobilismo, a gente conseguiu ter uma sequência de duas corridas muito boas. E esse GP da Inglaterra eu achei mais legal ainda, porque tiveram muitos acontecimentos antes também, A gente teve uma qualificação extremamente interessante, extremamente disputada. Nós tivemos até incidentes muito diferentes nos treinos livres. Foi um GP que era para ser só mais um grande prêmio da Inglaterra, mas se tornou uma corrida extremamente interessante. Então, sem dúvida, eu acho que a gente vindo aí de uma sequência também anterior com o GP da França, com outras corridas que não foram tão bacanas, é legal quando a gente pega duas em sequência que são eletrizantes. Isso, infelizmente, anda um pouco raro na Fórmula 1, então deu aquele gostinho, sabe, de desligar a TV e falar, cadê a galera que fala que Fórmula 1 não tem graça, dá um certo alívio nesse sentido. Eu desliguei a televisão, no meu caso de maneira figurativa, bem contente com o que aconteceu na corrida. A maneira como ela se desenvolveu, a entrada do safety car, a briga da Mercedes no início ainda tinha sido muito curta, mas foi achei bom. válida. Foi intensa, cara.
Sim, exatamente, tem um nervosismo ali do que poderia acontecer, mas até comentando um pouco antes que você falou de situações de antes da corrida em si, além da classificação de fato bem interessante como você pontuou, melhor dizendo, o Bottas na pole, uma diferença mínima, acho que foram 3 milésimos entre o Bottas e o Hamilton, e depois 79 milésimos pro Leclerc, uma coisa incrivelmente próxima. Até o áudio do Leclerc, né, logo depois que ele termina a volta, de frustração, tipo assim, como assim? Essa volta foi incrível, como é que eu não fui a pole com essa volta? Ele não fala literalmente isso, mas é a reação dele. E eu entendi totalmente, quando eu vi as diferenças, eu fiquei realmente impressionado. Uma questão que acabou influenciando indiretamente, ou diretamente, a gente pode dizer, a corrida como um todo, foi a questão de recapeamento da pista de Silverstone, um asfalto novo que foi sendo, obviamente, foi melhorando com o passar do final de semana. Tivemos o recorde da pista, tanto na classificação quanto na corrida. Não é bem novidade, né, porque esses carros já são absurdos em todos os locais onde eles estão correndo, mas é de fato uma questão nova. E o outro ponto externo, não é exatamente externo, mas tirando de dentro do domingo de corrida, foi a renovação de Silverstone, do contrato de Silverstone para até 2024, que é de uma importância absurda. Eu vi na preparação para o programa, eu vi algumas reportagens, acho que da BBC, se não me engano, falando que a Fórmula 1, esse novo grupo, né, a Liberty, pode até ter um prejuízo gigantesco com esse novo contrato, porque abriu mão de algumas questões financeiras para poder aportar um contrato tão longo assim com o Silverstone, mas tendo noção da importância que que a pista tem para a categoria. Aqui eu acho que é uma boa hora para a gente inserir que o evento como um todo teve 351 mil pessoas participando, número absurdo, e 141 mil só no domingo de corrida. E quem viu a corrida realmente percebeu que estava muito cheio. Então, muito feliz que Silverstone tenha permanecido no calendário. Ela deu mais uma prova de que tem que permanecer mesmo. E que legal. Se realmente a Liberty abriu mão de alguma questão financeira ali, como parece ter sido o caso, que bom que eles tiveram essa sensibilidade. Eu ainda coloco meio como incerto, porque foi apenas uma matéria inicial, mas acho que ainda vai ser melhor explorada. Como tu vê essa renovação de Silverstone e, ao que tudo indica, vários anos na frente ainda no calendário? Eu acho que Silverstone tem um detalhe muito interessante que a gente pode adicionar, né, de que se a gente for pensar, por exemplo, em outros países onde esses problemas de renovação de contrato e discussões de pistas e pistas com... A gente tem muitas pistas que são gerenciadas e tem problemas de até mesmo financeiros, né? Mas quando a gente questiona, por exemplo, o que acontece na Alemanha, sabe? A gente sabe que se a gente perder Hockenheim, a gente vai ter Nürburgring e vice-versa, sabe? A gente tem países como a Alemanha, a Espanha, que você sabe que se você, por acaso, perder uma pista principal, você vai ter outra opção. A Inglaterra tem muitas opções, mas sempre que a gente fala de automobilismo, é difícil você não associar principalmente Fórmula 1 com Silverstone, né? Eu acho que Silverstone é uma pista que faz parte da história do automobilismo, não só pela toda a história que tem por trás mesmo, de ser uma pista que era uma pista de pouso da Segunda Guerra Mundial e aí se tornou uma pista de corrida e tal, mas porque você sente, a gente aqui de fora sente quando assiste uma corrida que é a casa da Fórmula 1, sabe? É realmente a casa, é realmente o lugar onde todas as equipes se sentem em casa de forma geral, mesmo quem não é ali da região da Grã-Bretanha, ou ali mesmo daquela região da Europa, vamos dizer assim, as equipes são bem acolhidas, você vê torcedores de diversos lugares do mundo, você vê sempre torcidas diferentes, pilotos. Quem presta atenção na arquibancada, por exemplo, viu uma mega torcida do Hülkenberg que tinha ali nesse fim de semana, que foi muito bacana de ver. Tem várias... todo mundo se encontra ali, né? Eu acho que Silverstone, assim como Monza, por exemplo, Spa-Francorchamps, são pistas em que a comunidade Fórmula 1 se encontra ali e se sente em casa ali. E para mim Silverstone é a maior de todas nesse sentido.
Então eu, particularmente, fico muito grato em ver que os caras se esforçaram para manter Silverstone ali com esse contrato, né? Eu acho também que nesse ponto a gente pode reclamar muita coisa da Liberty, mas esse esforço que eles estão fazendo, o esforço que eles estão fazendo para mostrar e trazer o público jovem para o automobilismo, eu enxergo ali, é óbvio que eles são uma mega corporação de mídia, mas eu enxergo ali um esforço real em fazer a Fórmula 1 se tornar não só um produto vendável, sabe? Porque um produto vendável é uma coisa que, querendo ou não, destruiu um pouquinho do amor que a maioria das pessoas que gostam do esporte em si tem pelo automobilismo, né? A gente viu muita gente que gostava de automobilismo abandonar a Fórmula 1 nos últimos anos. Então, eu acho que, incluindo pilotos, né? Incluindo pilotos que foram para outras categorias, incluindo equipes que resolveram ir para tomar outros ares, né? Então, eu acho interessante que haja esse esforço e eu acho muito importante que haja esse esforço. Esses lugares que são templos, eu acho que eles podem até, às vezes, não ter um retorno financeiro tão grande quanto hoje em dia as corridas que acontecem na Ásia, no Oriente Médio e em outras localizações. Mas eu acho que tem um retorno financeiro atrelado a esse retorno cultural, que se você remover essas pistas, se você remover esses templos, você quebra alguma coisa dentro da Fórmula 1, sabe? E a sensação que eu tenho é essa mesmo, você quebra alguma coisa lá dentro. E esse quebrar alguma coisa que aos poucos vai minando, talvez não as expectativas dos novos espectadores, mas da gente, que já assistiu a corrida há muito tempo. Então eu, particularmente, não tenho como ficar mais feliz o fato deles ter saído essa renovação. O fim de semana de Silverstone, como você estava falando antes, Diogo, é um fim de semana que é diferente. A gente viu, por exemplo, na qualificação, a Aston Martin lançar um carro novo, apresentar um carro novo ali na pista, carro esportivo deles, né? Um dos hipercarros da Aston Martin. É uma coisa que traz toda um teor além do automobilismo ali para o evento. Silverstone, muitas marcas vão para Silverstone se apresentar junto com as equipes. A gente viu até ações divertidas como a da Red Bull ali, né, trabalhando o 007, né, o filme do James Bond. Então é legal isso. Eu acho que Silverstone tem uma aura de casa que é muito importante para a Fórmula 1. Então, eu particularmente aqui falando como fã, fico muito contente, mas também acho que falando como alguém que curte o esporte, eu acho que é importante. Eu acho que tem um ganho aí, inclusive financeiro, que está muito atrelado, mas que pode não ser visível imediatamente, mas está muito atrelado a essa cultura do automobilismo da Inglaterra, né? Não, sem dúvidas. É a corrida de casa da Fórmula 1. É meio que um clichê dizer, mas é realidade. E, né, fazendo uma ligação direta por falar em corrida de casa e entrando de fato na vitória do Hamilton, vitória de número 80 da carreira do Hamilton, ele cada vez mais se aproximando do número absurdo de vitórias do Schumacher, que é 91, né, que é o recorde. O terceiro colocado na lista de maiores vencedores é o Sebastian Vettel, com 52, então olha como já ficou longe, impressionante como ele já abriu. Essa foi também a sexta vitória de um inglês em casa, e o Hamilton agora, em termos de vitória, correndo em casa, é o inglês com números absolutos, ninguém jamais tinha chegado a esse número. E falando da corrida dele em si, larga da segunda colocação, consegue ali pressionar o Bottas, né, naquele início, faz aquela batalha curta, mas como você citou, interessante, intensa, e depois passa para uma corrida mais estratégica, eu diria, até a entrada do safety car, quando todas as coisas dão uma mudada geral. Mas falando especificamente da briga dele com o Bottas, como tu viu essa briga e te animou realmente ver essa batalha? Lembrou um pouco do Rosberg ou foi demais? Eu acho que sim. Apesar de eu ainda achar que o Rosberg, numa situação dessa,
ele competia um pouco mais com o Hamilton, não só por conta do dentro da pista, mas por conta do fora da pista, né? Eles tinham aquela inimizade mesmo, a gente pode dizer. Eu acho que o Rosberg e o Hamilton tiveram cenas muito épicas, exatamente porque a gente sabia que ali tinha muito mais do que só os dois pilotos na pista. Porém, sim, eu achei que foi muito bom. Eu achei que foi tão gostoso quanto ver o que o Bottas fez no início da temporada, sabe? Eu acho que mesmo que a gente diga, o Bottas não alcança o Hamilton, o Bottas é um cara que não tá no mesmo patamar do Hamilton. Sendo sincero aqui, Diogo, eu acho que eu tava vendo um comparativo dos números, exatamente, alguém publicou no final do GP um comparativo dos números do Schumacher e do Hamilton. Dá para ver pelo volume de números, no volume relativo de números de corridas, que os números do Hamilton hoje já são muito, extremamente impressionantes. Eu acho que é muito difícil, que a menos que role uma aposentadoria realmente cedo, eu acho muito difícil alguém não acreditar que o Hamilton vá conseguir chegar nos números do Schumacher se ele quiser, sabe? E eu acho que, pegando esse ponto, a gente sabe o tamanho que o Schumacher teve, a importância e o que realmente ele foi para o automobilismo. O cara bateu todos os recordes, o cara que é até hoje o cara será alcançado. Eu acho que hoje nós temos um grid espetacular na Fórmula 1, mas eu acho que Hamilton está num patamar mais próximo do Schumacher que qualquer outro em termos de performance. Eu acho que ver o Bottas agressivamente defendendo a primeira posição dele ali, tudo bem que a gente também percebeu que eles fizeram tudo com muito cuidado e atenção ali, né, para não levar a pior com os carros da equipe, mas ver eles brigando, disputando de verdade na pista, ultrapassando, devolvendo, tentando por fora da curva, fechando a porta, eu acho que deu primeiro o ânimo, né, deu o tom dessa corrida desde o começo, e segundo, que mostrou que a gente fala muito, às vezes a gente fala muita coisa do Bottas, mas você via o Bottas defendendo a posição dele com uma genialidade tão grande quanto o Hamilton atacando atrás. Existiam posicionamentos que o Bottas chegava no fim da reta para fechar a porta para o Hamilton na curva, que você olhava e falava, cara, isso é genial. Esse cara tá sabendo fazer exatamente o que ele tem que fazer para segurar um cara que tem o grande potencial de ser um dos maiores campeões da história da Fórmula 1, se não o maior. Então, assim, eu acho que isso é que dá gosto de ver, sabe, Diogo? Eu acho que hoje a gente divide muito a Fórmula 1 como a Mercedes e o pelotão de trás. Mas a gente vê que quando tem uma briga na Mercedes, a qualidade da corrida aumenta, né? Porque a gente vê o pelotão de trás também se esforçando mais para chegar nos caras. A gente viu ali o pessoal do pelotão de trás realmente colar neles, inclusive com distância para abrir o DRS durante essa briga, o que também deu um ânimo a mais. Então eu acho assim, seria muito ruim a gente dizer que não valeu a pena porque foi só uma briga da Mercedes. Eu acho que essa briga da Mercedes trouxe muito mais da história da corrida depois. E uma coisa que eu achei mais legal, de fato o Hamilton deu uma baita sorte na estratégia. Eu acho até que a Mercedes deu uma ferradinha no Bottas aí nessa estratégia, segundo disseram, por falta de atenção naquele momento da corrida. Mas eu acho que a Mercedes em outras oportunidades já mostrou uma sincronia perfeita para trazer os carros para o box na hora certa juntos e fazer com que eles não perdessem tempo. Eu acho que rolou um erro por parte da estratégia em relação ao Bottas e um acerto muito grande por parte do Hamilton. Por outro lado, eu achei que também, se o Hamilton não tivesse ficado na cola no início da corrida, talvez ele não tivesse essa oportunidade de ultrapassar no momento do safety car, né? Então eu achei que isso, pelo menos esse começo, transformou isso numa disputa por posição e não numa ultrapassagem por estratégia, que o Campos tanto gosta de falar, né? Que ele acha um saco, uma ultrapassagem por estratégia dentro dos boxes. Então sim, eu acho que do ponto de vista dos ponteiros da corrida,
meio que essa briga inicial foi o que salvou essa corrida de ser mais uma corrida com dominância da Mercedes, domínio total da Mercedes e o pelotão de trás brigando, né? Acho que o domínio da Mercedes a gente até teve, né? Mas um domínio absoluto do Hamilton, pelo menos na primeira parte da Sim. corrida, enquanto a coisa estava mais aberta ali. O Bottas conseguiu enfrentar ele. É, eu até aproveito para colocar a observação de dois dos nossos ouvintes que mandaram e-mail para a gente. Lembrando que e-mails podem ser encaminhados através do cafécomvelocidade@gmail.com ou no Twitter, Café Velocidade, a gente sempre observa lá. Na última edição nós já trouxemos também comentários vindos lá do YouTube. No YouTube a gente fica no velocidade.org. Lembrando que todas as edições, assim que são colocadas no nosso site, elas entram também automaticamente lá no YouTube. O Jailson Fernandes esse aqui já é de casa também, viu? Já tem quase a chave também. Ele destaca, né, a bela briga entre as Mercedes. Ressalta que não podemos esquecer a última volta do Hamilton, que de fato foi a volta mais rápida da corrida. Foi um negócio meio impressionante. E ele estava com pneus já bem desgastados até aquela altura. O Bottas tinha parado um pouco antes para colocar pneus macios, os pneus amarelos, e mesmo assim não conseguiu pegar o Hamilton, o ritmo do Hamilton. O Jailson destaca que esse lance do Hamilton foi mais um lance sensacional da parte dele. Verdade. Ele pergunta pra gente, Lu, se a briga teria acontecido desse mesmo jeito, ou se a corrida teria funcionado desse mesmo jeito, se o Bottas tivesse saído como vencedor daquela briga. Ou seja, se não tivesse ali o safety car que acabou mudando toda a estratégia, né? Porque, só relembrando, o Bottas ele para, assim como tinham parado os outros carros também, com exceção do Vettel e do Hamilton, e é nesse meio período que vem o safety car. E aí o Hamilton, ele, entre aspas, ganha uma parada de graça. Ele se jogou pra dentro do pit, inclusive, Exato, né? Foi. total. Inclusive, deu pra ouvir a torcida comemorando quando ele entrou no pit. Então, porque o pessoal... o público de Silverstone é diferente, né? É público de corrida. Eles sabem que ali a corrida... O ponto-chave da corrida, em termos de vitória, foi ali. Até na transmissão britânica, o Ted Kravitz, o repórter... Assim que o Hamilton entra no box, ele começa quase que berrar no microfone, assim, eu acho que o Hamilton ganhou a corrida aqui, eu acho que o Hamilton ganhou a corrida aqui. E realmente foi um ponto de mudança ali. E aí a pergunta do Jailson é mais nesse sentido, se a gente acha que, se não tivesse acontecido isso, se o Bottas tivesse ficado na frente, se a gente acha que teria terminado assim, né? Ele tá querendo sugerir uma questão aqui, ou se tá liberado a briga entre eles. Eu, quebrando totalmente os padrões ou regras de âncora aqui, eu vou perguntar e já vou responder, porque eu não sou âncora. Eu acho que a briga entre eles, por mais que existam ressalvas, porque eu acho que nós, enquanto pessoas que levam a Fórmula 1 a sério, que querem o melhor dela, chegam a um ponto de, entre aspas, quase que se acostumar, apesar de eu me negar, me acostumar, mas quase se acostumar com certas regras ou certos limites pré-determinados. Eu acho que a maneira como eles brigaram no início da corrida, e como foi muito bonito como eles brigaram no início da corrida, eu não duvido que acontecesse uma ordem do tipo... Bottas não ataca de forma tão abrupta, não sei. Mas eu não via, talvez eu esteja sendo inocente aqui, mas eu não vi, ou nesse cenário hipotético, não viria uma ordem do tipo, Bottas encosta o carro e deixa o Hamilton passar. Até porque isso é totalmente contra aquela mentalidade do fã mais raiz, a gente pode dizer, britânico, e daquele povo que geralmente frequenta ali Silverstone. Então acho que na verdade seria algo péssimo para Mercedes e para o Hamilton também. Então acho que a briga deles continuaria se não fosse aquele safety car, talvez uma situação diferente, porque nós tínhamos uma estratégia de pneus diferentes, mas eu não acho que uma ordem nesse sentido teria vindo assim tão diretamente, não. Eu também acho que não. E eu vou responder um outro lado também, Diogo. Eu acho assim, Gelson, tem um detalhe. Eu acho que nessa corrida o Hamilton, até pelo final, por como ela terminou, não estou falando só da melhor volta na última volta, mas pelo que ele impôs em termos de ritmo ao Bottas do meio para o fim, ou no último um terço da corrida.
Eu acho que o Hamilton, de qualquer forma, ia acabar conseguindo essa vitória. Eu acho que ele ultrapassaria o Bottas na pista. Eu acho que rendimento nesse GP de Silverstone foi muito claro que o Hamilton, aqueles 6 milésimos da qualificação realmente significavam só um erro de 6 milésimos ali. Eu acho que eles estavam muito competitivos, como no começo da corrida mostrou, mas eu acho que até o fim da corrida Hamilton ia entregar essa vitória. Porém, eu concordo com o que você disse, Diogo. Eu não vejo a Mercedes mexendo no resultado em relação a se eles tivessem que brigar na pista. Por 2 motivos. Eu acho que essa é uma corrida onde a Mercedes claramente ia entregar um resultado de dobradinha. Ia entregar essa dobradinha. Dificilmente não. E eu acho que é uma corrida onde é o que a gente estava comentando. É a casa da Fórmula 1. E é uma corrida onde o Vettel ganhou no ano passado, mas as outras 4 corridas anteriores foram ganhas pelo Hamilton. O Hamilton é muito dominante em Silverstone, né? Acho que não dá para contrariar isso. Então eu acho que não haveria uma necessidade, a princípio, da Mercedes entregar essa prova para o Hamilton. A Mercedes estava em relação tanto ao campeonato quanto à entrega do dobradinha, estava com o prato feito ali. Eu não veria uma necessidade deles fazerem isso. É óbvio que a gente está trabalhando sempre na área das suposições. Então, também seria uma corrida perfeita para eles colocarem o Hamilton na frente, considerando que ele ganharia em casa, dificilmente o público xingaria por conta disso. Mas, pelo que a gente viu na pista, até por essa briga inicial, eu não enxergo ali a Mercedes mexendo e mandando o Bottas tirar o pé. Se o Bottas tivesse performado melhor que o Hamilton, eu acho que o Bottas ganharia essa corrida. Né? Eu não vi. Eu não enxergo a necessidade que teria da Mercedes falar para o Hamilton passar. E a gente já viu esse ano que aconteceram, né, algumas vezes o Bottas performando melhor, ganhou a corrida e ponto. Né? Como ninguém estava ameaçando a Mercedes ali, principalmente considerando que depois o Vettel teve aquele problema da batida e foi parar lá no fundão, não vejo motivo para eles mexerem nesse resultado, não. Eu acho que se o Bottas tivesse performado melhor, daria Bottas primeiro e Hamilton segundo, sem interferência. Mas, suposição, né? É verdade. O Cesarino foi outro que escreveu sobre esse ponto especificamente. Ele se disse, na realidade, decepcionado com Bottas, animado com a briga inicial, mas decepcionado com a finalização dela. Não a finalização da briga, porque de fato o Bottas acaba vencendo a briga, né? Mas o pós-safety car, a maneira como ele não reagiu e não conseguiu descontar no final com os pneus melhores, é o que cita o Cesarino aqui no e-mail dele. Sobre o Hamilton, para finalizar, pelo menos da minha parte, eu queria falar especificamente da maneira como ele ele fez uma corrida absurda na pista. Eu acho que tá muito claro para todo mundo. Teve a grande sorte, a gente pode colocar, na questão do safety car. Claro que ele se colocou naquela posição, né, de tentar uma parada. Outro ponto que eu acho que é interessante citar é que o Hamilton, mais para o final da corrida, a equipe chega a solicitar que ele faça uma segunda parada, como fez o Bottas, mas a nível de segurança, e ele meio que estava na constração e tudo mais dele ali, e ele meio que falou, tipo, não, deixa eu aqui, e ele vai na dele, e enfim, sim, legal. Mas eu não sei se a gente vai alongar muito nesse ponto, mas eu começo a ver o Hamilton ainda nessa questão da sexta, principalmente na questão da sexta vitória na Inglaterra, como um cara que, apesar de ser ainda ter bastante anos de Fórmula 1, e apesar de ele estar numa equipe que hoje é dominante e que tem tudo para nos próximos anos continuar sendo dominante, porque a gente está em 2019 e tem pelo menos mais um ano com essas regras, ele pode totalmente chegar à marca das 90 vitórias do Schumacher, até ultrapassar, claro. Então, ele começa a chegar, e para mim ele já está em termos de performance, mas também em termos de número, em termos de influência, como por exemplo o Ayrton Senna foi para ele. Eu acho que ele começa a chegar num nível tão especial que
começa a ficar difícil de mensurar o quão ele já influencia e vai continuar influenciando uma nova geração de fãs, por exemplo, ingleses, como ele foi influenciado em dado momento pelos pilotos do passado. De ele ser um campeão, de ter todas essas vitórias, ele naturalmente já influencia, mas eu não sei se eu me faço entender, mas ele está chegando num patamar que ele está entrando quase que num panteão. E isso tende a crescer ainda mais, porque a gente tem mais pelo menos um ano de Mercedes o resto do ano e mais um ano, 2020 inteiro, nesse nível. Então, sim, eu acho que o Hamilton, a diferença pro Vettel já era grande, cresce cada vez mais, e ele de fato se coloca numa posição quase que assustadora, que por mais que eu, desde o início da carreira dele, tenha gostado muito dele, eu não achei que ele fosse chegar, e ele chega, e cada vez se afirma mais ainda numa posição impressionante. Sim, eu concordo. Eu também sou muito fã do Hamilton. É difícil para mim falar o contrário, na verdade, Diogo. Mas eu acho que uma coisa que a gente observa, primeiro, o respeito que as pessoas têm pelo Hamilton lá dentro. Você assistiu essa transmissão internacional desse GP, certo? Você assistiu da Sky. Eu assisti também. Eu não assisti ao vivo esse GP, o que é muito raro acontecer, então eu acabei assistindo a da Sky. O trato que a gente vê das pessoas no meio da Fórmula 1 com o Hamilton é de um respeito muito grande. E eu não estou falando só de jornalistas, não. Donos, chefes de equipe, outros mecânicos, outras pessoas lidando com ele lá dentro. Eu acho que uma coisa que ilustrou muito esse fim de semana, eu não sei se chegou a ver, Diogo, eu não sei se o pessoal assistiu, mas a própria Fórmula 1 publicou esse vídeo nas redes sociais, dele levando o Frank Williams para dar uma volta de Mercedes, né? Sim, sim, muito legal. Além de ser uma coisa muito emocionante, porque a gente sabe a história do Frank Williams, é um cara que era apaixonado por velocidade, inclusive sofreu um acidente por conta disso, até pelo tamanho da paixão que ele tinha por isso. Uma coisa que eu senti, que eu achei bem legal, é que nesse vídeo você sente muito quando o Frank Williams fala com ele, até antes deles entrar no carro, que a Claire brinca, né? Meio que fala para ele, pai, você tem 2 voltas para convencer ele a vir correr pra gente, né? E ela brinca com o Hamilton e fala, você já deve estar cansado de ganhar, você podia vir ver o que você consegue fazer com os nossos carros, né? Elas fazem uma brincadeirinha. Mas até a forma como o Frank Williams fala com ele, de sempre, eles comentam as coisas e o Frank Williams vira para ele e fala, cara, você é a estrela, esse é seu momento. Eu acho que já tem na Fórmula 1 hoje um sentimento claro de que realmente o Hamilton é a estrela do momento. Realmente os caras que vieram para bater o Hamilton na época dele, e aqui a gente está falando de muitos e muitos bons pilotos, a gente está falando do Vettel, a gente está falando do próprio Daniel Ricciardo, a gente está falando do Alonso, a gente está falando de muitos pilotos grandes que correram aqui nesse período e que agora estão começando a abrir as portas para os novos pilotos. Eles passaram e o Hamilton continuou sendo o campeão da atualidade. Eu acho que a gente vai falar mais para frente de Vettel, mas eu acho que mesmo os caras que estão chegando agora, a gente pegar um Max Verstappen, que já deu mais do que precisava provas do grande piloto que é, Leclerc, o Lando Norris, que está fazendo corridas espetaculares esse ano. Eu estou muito animado com o Lando Norris, que é outro inglês que está aí como o queridinho do futuro. Apesar disso tudo, eu acho que fica cada vez mais claro dentro da própria Fórmula 1 que o Hamilton, a única limitação que ele vai ter é se ele não tiver um carro à altura ou se ele decidir parar antes de bater todos os recordes. Porque chegar lá ele chega, né? Então eu acho que nesse sentido, ver provas como essa de Silverstone, que a gente para e fala, porra, mas o Hamilton deu uma puta sorte com esse safety car, deu. Mas aí a gente tem que colocar naquele balaio do carreiras são carreiras, né? Corrida é corrida, essas coisas acontecem, o cara tem que dar sorte mesmo, de vez em quando ele vai dar o azar, né? Mas eu acho que a genialidade dele tá muito clara, não só para ele, mas para todos ali dentro. E eu vou concordar com o colega ouvinte
que falou que se decepcionou com o Bottas. Eu também me decepcionei com o Bottas nesse sentido. Eu acho que o Bottas, eu não sei se é isso, é difícil analisar, a gente não tá lá, mas para mim eu vejo pilotos como o Bottas que talvez respeitem demais caras como Hamilton, entendeu? O cara que ele não é o Max Verstappen, que se tivesse correndo com ele, bate, roda e se precisar tira o cara da pista, mas não cede a posição. Eu concordo um pouco que o Bottas, quando ele viu que na estratégia o Hamilton tinha ganhado, ele deixou o Hamilton performar muito melhor que ele no resto da corrida. É óbvio que é difícil a gente saber. O Hamilton foi um cara que do começo do ano para cá, uma das coisas que ele teve que aprender foi administrar pneu, e ele realmente aprendeu. O Hamilton veio de um cara que estava acabando com os pneus do carro para até o meio do ano um cara que está conseguindo se adaptar muito bem aos pneus, tanto que ele consegue fazer essas corridas com stints intermináveis, onde ele consegue manter os pneus que só mais um ou dois pilotos no grid conseguem fazer a mesma coisa, né? Então isso pode ter muito significado, mas mesmo assim eu vejo que como companheiro de equipe, o Bottas, apesar da força e da qualidade que ele mostra, eu também acho que ele falta um pouco ele querer brigar mais com o Hamilton. E aí vem aquela primeira pergunta que você me fez, Diogo. Eu acho que sim, nessa hora falta um Rosberg, um cara que estava lá para ganhar do Hamilton, não para correr pela equipe, entendeu? Então, nesse ponto eu vou concordar. Eu nem lembro quem que foi que fez esse comentário, Diogo. Era de Cesarino. Cesarino. Eu vou concordar com o Cesarino que eu também me decepcionei com o que o Bottas mostrou, considerando que ele começou fazendo uma excelente prova, né? Agora, eu concordo contigo. Hamilton, nesse ponto, eu acho que não tem muito mais o que falar, e eu acho que essa corrida foi daquelas para mostrar quem é o dono de Silverstone. Ele colocou lá e marcou a ferro e a fogo. Sem dúvidas, e é um cara que a gente tem que agradecer, eu diria, de estar vivendo toda essa época dele, e mesmo para quem é mais jovem, eu não vou me colocar tão mais jovem assim, mas ele entra na Fórmula 1 em 2007, né? Então, até para quem era mais jovem, conseguiu pegar bastante da carreira dele, inclusive os tempos difíceis ali, 2010, 2011, 2010 não, 2011 principalmente. Mas enfim, pelo primeiro bloco é isso, a gente volta daqui a pouco no segundo bloco, para falar de Verstappen, Leclerc, Verstappen, Vettel e várias outras questões.